Foi num café em Zurique, em 1916, onde cantores se apresentavam e era permitido recitar poemas, que o movimento Dada surgiu. Depois do início da Primeira Guerra Mundial, esta cidade havia se convertido em refúgio para gente de toda a Europa. Ali se reuniram pessoas de várias escolas, como o cubismo francês, o expressionismo alemão e o futurismo italiano. Isso confere ao dadaísmo a particularidade de não ser um movimento de rebeldia contra uma escola anterior, mas de questionar o conceito de arte antes da Primeira Guerra. Não se sabe ao certo a origem do termo dadaísmo, mas a versão mais aceita diz que ao abrir aleatoriamente um dicionário apareceu a palavra dada, que significa cavalinho de brinquedo, e foi adotada pelo grupo de artistas. O movimento artístico, conhecido como dadaísmo, surge com a clara intenção de destruir todos os sistemas e códigos estabelecidos no mundo da arte. Trata-se, portanto, de um movimento antipoético, antiartístico, antiliterário, visto que questiona até a existência da arte, da poesia e da literatura. O dadaísmo é uma ideologia total usada na forma de viver e como a absoluta rejeição de todo e qualquer tipo de tradição ou esquema anterior. É contra a beleza eterna, contra as leis da lógica, contra a eternidade dos princípios, contra a imobilidade do pensamento e contra o universal. Os adeptos deste movimento promovem uma mudança, a espontaneidade, a liberdade da pessoa, o imediato, o aleatório, a contradição, defendem o caos perante a ordem e a imperfeição frente à perfeição. Os dadaístas proclamam a anti-arte de protesto, do escândalo, do choque, da provocação, com o auxílio dos termos de expressão oníricos e sátíricos. Baseiam-se no absurdo, nas coisas carentes de valor e introduzem o caos e a desordem em suas cenas, rompendo com as antigas formas tradicionais de arte. Um diretor de teatro chamado Hugo Ball e sua esposa criaram um café literário cujo objetivo era acolher artistas exilados, Cabaré Voltaire, que foi inaugurado no dia 1º de fevereiro de 1916. Ali se juntaram Tristan Tzara, o poeta líder e fundador do dadaísmo, Jean Arp, Marcel Janco, Hans Richter e Richard Rosenberg, entre outros. O dadaísmo foi difundido graças à revista Dada, e através delas, a ideia deste movimento chegaram a New York, Berlim, Polônia e Paris. O impacto causado pelo dadaísmo justifica-se plenamente na atmosfera de confusão e desafio à lógica por ele desencadeado. Tzara opta por expressar de modo inconfundível suas opiniões acerca da arte oficial e também das próprias vanguardas. Dada vem para abolir de vez a lógica, a organização, a postura racional, trazendo para a arte um caráter de espontaneidade e gratuidade total. O principal problema de todas as manifestações artísticas estava, segundo os dadaístas, em almejar algo que era impossível de explicar. O ser humano na esteira de todas as outras afirmações retumbantes. No seu esforço para expressar a negação de todos os valores estéticos e artísticos correntes, os dadaístas usaram com frequência métodos deliberadamente incompreensíveis. Nas pinturas e esculturas, por exemplo, tinham por hábito aproveitar pedaços de materiais encontrados pelas ruas ou objetos que haviam sido jogados fora. O dadaísmo não tem sentido algum. É a arte pura, feita apenas para ser arte, não para passar algum tipo de mensagem. Os artistas dadaístas procuravam a destruição da arte acadêmica e tinham grande admiração pela arte abstrata. O seu objetivo máximo era o absurdo, tendências antirracionais e irônicas. Queriam chocar e libertar a imaginação. Entre os artistas dadaístas está Marcel Duchamp. Foi um pintor e escultor franco-americano, inventor do Harry-Made. As obras de Duchamp deixaram um legado importante para as experimentações artísticas subsequentes, tais como o dadaísmo, entre outros. François Picabia, rico, rebelde, extravagante, pintor e poeta muito imaginativo. Picabia foi grande comunicador das vanguardas que surgiram no decorrer das primeiras décadas do século XX. Max Ernst, pintor alemão, adepto do irracional, do onírico e do inconsequente. Esteve envolvido em outros movimentos artísticos,
criando técnicas na pintura e escultura. No dadaísmo, contribuiu com colagens, fotomontagens, composições que sugerem a múltipla identidade dos objetos por eles escolhidos para o tema artístico. Man Ray foi um dos nomes mais importantes do movimento na década de 1920, responsável por inovações artísticas na fotografia. Em 1915, conhece o pintor francês Marcel Duchamp, com quem funda o grupo Dada nova-iorquino. Hugo Ball foi um poeta e escritor alemão. Ele foi um dos principais artistas do dadaísmo e escreveu o Manifesto Dadaísta. Tristan Tzara foi um poeta romeno que passou a viver na França, tornando-se desta maneira um escritor francês. Tinha sido escolhido para protestar o tratamento dos judeus na Romênia. Poeta e ensaísta, participou da fundação do movimento dadaísta em Zurique em 1916.